Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Essa flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor. Como bom samaritano, e a Sheila nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Hoje, ao recordar de um querido irmão, teu exemplo traz conforto e paz ao coração. Hoje está mais lindo o céu, nova estrela irradiar. Através de tuas mãos, mensagens vieram nos iluminar. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Hoje, ao recordar de um querido irmão, teu exemplo traz conforto e paz ao coração. Hoje está mais lindo o céu, nova estrela irradiar. Através de tuas mãos, mensagens vieram nos iluminar. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico. Tantos livros de amor tão ricos através de ti, amigo Chico.
sei que estás envolto em luz, junto ao Mestre Jesus, mensageiro do amor, mensageiro do amor. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite a todos. Hoje a internet, como se diz, né? Sempre ainda nos dificultando, mas a gente vai tentando fazer aqui, né, a nossa live. Pessoal, hoje a nossa live é voltada para o tratamento espiritual. Eu vejo que o vídeo está saindo meio atrasado, mas eu acho que vocês devem estar compreendendo a minha voz aqui, o som, e aí nós podemos assim conduzir a noite de hoje. Então, primeiramente, antes da gente começar, vamos para a prece inicial, né? Quero antes que vocês já possam arrumar o copo d'água, né? Deixar o copo d'água, a garrafinha, e vamos para a prece inicial. Dá um tempinho só para o pessoal ir chegando e nós vamos para a prece inicial. Só um tempinho.
Então, vamos para a prece inicial então. Vamos, neste momento, sentar de forma confortável, né? Que todos possam sentar de forma confortável. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e pedir a Deus que Ele nos dê luz, que Ele nos dê paz, que Ele nos dê compreensão. Senhor, pedimos o seu auxílio para que possamos enxergar melhor as nossas dificuldades, para que possamos encarar melhor a vida, que possamos entender assim que as dificuldades são oportunidade de sermos melhores. Peço, Senhor, que ilumine a casa de cada um, que ilumine a família, que ilumine o trabalho, trazendo assim entendimento, compreensão dos desígnios de Deus e assim possa compreender qual foi o caminho de Cristo. Peço também, Senhor, que possamos fazer as melhores escolhas, que possamos compreender a destinação, que possamos compreender tudo que nos passa em nossa volta, principalmente neste momento de enfrentamento dessa doença, e sabermos e ter a fé e a consciência de que tudo é com a sua permissão. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Gente, a palestra de hoje, vamos ver se vai dar certo, por conta que está muito em atraso, né? Está atrasando o vídeo. Eu vou só um momento para a gente... Hoje a palestra é rápida, só um momento para a gente ver se eu consigo organizar essa situação. Pronto. Eu acho que agora tá atualizado, né? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre obsessão, né? A palestra de hoje é sobre obsessão. Continuando aí os nossos estudos, né? Que nós estamos estudando é sobre obsessão. Então vamos lá, antes que essa conexão piora, né? Então vamos lá. Livro dos Espíritos, né? Capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Possessos, né? Então tem no Livro dos Espíritos essa situação da obsessão, ela tem no Livro dos Espíritos. Tudo que nós estamos falando aqui é tudo estudado, né? Tudo dentro da dinâmica daquilo que Kardec nos ensinou, nos auxiliou através, né? Através do seu estudo sistemático sobre a doutrina espírita. Então vamos lá. Primeiro, recapitulando.
Antes de eu entrar sobre essa questão da obsessão e para a gente fechar a situação, né? No livro dos Espíritos nós temos penetrabilidade dos Espíritos em nossos pensamentos. Os Espíritos, eu acho que no início desse tema, e o Luiz Henrique falou, né? Que os Espíritos têm sim a capacidade de penetrar nos nossos pensamentos. Isso tudo é sintonia. Depois, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Também, eles influenciam. Então, primeiro, a gente sabe que eles leem nossos pensamentos. E segundo, eles influenciam os nossos pensamentos. Então, esse é o estudo esse é o recapitulando para a gente entender um pouco sobre a obsessão. Vamos lá. E nós tomamos aqui os possessos, ou seja, os obsediados, que é o nosso tema de hoje. Questão 473 e 480. Vou trabalhá-las para a gente fechar o assunto. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Ou seja, já que nós somos obsediados, pode um espírito envolver e tomar conta do nosso corpo? Que a gente pode ser obsediado? Um espírito no corpo... Opa, só um momento. Um espírito não entra num corpo como entra numa cãs. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Quando Kardec pergunta isso, ele está dizendo o seguinte, né? O espírito responde para ele, os espíritos e toda a espiritualidade responde para ele o seguinte, que um espírito não adentra o outro corpo. Não, isso não existe. O que o espírito faz, ele assimila com as suas atitudes. Ele está falando lá, ele vai caminhar junto. E por isso, quando eu falei dos temas anteriores, que é a vontade e os pensamentos, ele lê seu pensamento e começa a influenciar nas suas vontades, mas nunca apoderar-se do seu corpo. Até porque quem se salva, né, sai da obsessão é pela sua vontade. Então o espírito não vai apoderar do seu corpo, mas sim influenciar, porque nós estamos na mesma sintonia. Quando nós estamos na mesma sintonia, quando eu entrei nesse assunto na quarta-feira, sem ser a passada retrasada, eu disse que é uma sintonia, nós somos um rádio. Se você está na mesma sintonia, você vai curtir aquela música. Então ele vai fazer com que você tenha as atitudes que ele errava, né? Vícios, né? Raiva, cólera, impetuoso, né? Esses tipos de sentimento ele vai vibrar com você. E por isso que ele te obsedia ali, porque você faz o que ele gosta, o que ele fazia também, o que ele errava também. Então é isso. Nunca se apodera, não existe isso. Kardec pergunta, se não há possessão propriamente dita, né, que esse termo, gente, é até usado errado, possuído. Quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo? Olha tanto que Kardec é inteligente. A alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito de maneira a se ver por ele subjugada e obsedada a ponto de ser sua vontade de alguma forma paralisada? Ele pergunta. Os espíritos respondem, e aí aqui é a definição de obsessão. Sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas ficai sabendo que essa denominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre. Olha que importante. Seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo, frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que exorcismo. Gente,
o Espírito está dizendo aqui que esse obsediado, essa pessoa, isso acontece com ela por conta dela mesma. Por conta de nós mesmos, por conta de nossa frequência, por conta de nosso trilhar, o nosso caminhar nesse mundo, a gente vai adquirindo esses irmãos que vêm nos influenciar. Então é nesse sentido que o Espírito está falando. Esses são os verdadeiros possessos, esses são os verdadeiros que vêm nos obsediar. Com a participação, olha a resposta. Jamais sem a participação daquele que sofre. Aquele que sofre é obsediado. Então jamais sem a nossa participação. Quando ele fala jamais sem a nossa participação, porque quando você deixa de cuidar, né, de você, trilhando no certo, fazendo o evangelho no lar, fazendo coisas que é certo, é dentro da moral cristã, não tem como e não tem porquê os espíritos te influenciar. Então, é por sua participação e por sua vontade e por seus erros é que eles te obsediam, nos obsediam, né? Então é por nossos erros, é pelo andar errado, pelo trilhar fora do caminho cristão, é que nós vamos adquirindo os obsessores. E no caso, na tradução, né, do Evangelho, fala possessão, né? E vamos mais. Pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Olha o que os espíritos respondem. Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. Essa frase é até usada, é uma frase de efeito que muitos usam, que está dentro do Evangelho. Sempre que você tem a vontade, e essa vontade ela é pautada dentro da moral cristã, sempre você vai conseguir retirar todos esses obsessores. E essa vontade não é uma vontade tão somente de ter a cura, é uma vontade de caminhar certo, é uma vontade de mudança, de transformação. Olha a outra pergunta, 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição deve ela preencher? Olha a pergunta de Kardec. Kardec faz a pergunta para os espíritos falando assim: no caso de uma possessão extremamente forte, em que a pessoa não está conseguindo, né, ter a sua vontade exercida para sair daquele local, daquela situação, né, na verdade. Essa pessoa nessa situação, ela não percebe que muitas das vezes os possuídos, né, ou os obsediados, nessa faixa de vibração, ele não percebe que ele está obsediado. Ele não entende que ele é obsediado. Sabe que pra gente enfrentar um erro, enfrentar e achar uma solução, a gente tem que ver primeiro que a gente está errando, né? E ele não enxerga isso. Ele não se vê como obsediado, ele não se vê que existe algo errado em sua vida. Então é nessa situação, sem que ele perceba. Então, uma terceira pessoa, porque nós falamos ali, e os espíritos responderam na pergunta anterior, que depende da vontade. Então, ele pergunta, e uma terceira pessoa pode fazer cessar essa situação de obsessão? Uma terceira pessoa pode ali auxiliar e o que ela precisa para poder auxiliar essa pessoa e tirar ela dessa situação de obsessão? Essa é a questão de Kardec, né? O que ele pergunta para os espíritos. E os espíritos respondem:
Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para os afastar, e sobre os bons, para os atrair. Olha que importante essa primeira parte da questão. Quanto mais homem de bem nós sermos, mais atraímos espíritos do bem. E por isso, se eu vou auxiliar e eu estou próximo dos homens de bem, né, que eu sou um homem de bem, estou próximo dos espíritos do bem, eu vou ter maior força para que eu consiga, né, retirar essa obsessão. Mas aí ele fala: não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado, ou seja, o obsediado, não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não temem. Ele está dizendo o seguinte, que se aquele que mesmo que ele não entenda de estar obsediado, mas ele não tem um coração puro, pouco vai conseguir, porque depende da sua vontade. O que você, o terceiro, pode fazer, muitas das vezes, é conseguir afastar os maus espíritos que estão em torno dele, para ver se a vontade dele aguça, se a vontade dele receba uma percepção, para que ele caia em si e assim, querendo, possa mudar. Se ele está ali numa situação de obsessão e ele gosta, principalmente isso acontece com aqueles que estão ligados aos vícios, gente. Porque ele gosta, aquilo dá um prazer, relativo prazer, um prazer, né, artificial. Muita bebida, muitas drogas, e aí ele sente prazer. Dificilmente ele vai entender estar obsediado e ele vai ter a vontade de sair dali. Olha, tanto que isso é complexo, tanto que isso é preocupante, e por isso nós devemos mudar os nossos hábitos, transformar a nossa vida para que isso não aconteça. E isso vem dentro do Livro dos Espíritos, nos tirando essas dúvidas. Vamos mais. Olha, as fórmulas de exorcismo, que aí vem essas histórias de exorcismo, aquele pai de santo tira, e isso acontece, né? Olha o que o Kardec pergunta sobre isso. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Os espíritos respondem a Kardec: não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Eu gosto muito dessa questão, porque quando a gente vê essas questões, que ele tira, que esse faz o exorcismo e tudo a gente vê, né, que exorciza, que retira os demônios, né, ainda chama. E aí eu gosto de fazer um asterisco nessa situação. Nós estamos falando de espíritos e não estamos falando. E quando a gente fala em demônios, as pessoas exageram falar. Nós estamos falando de pessoas que relacionaram conosco em outras reencarnações. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo de uma obsessão da seguinte forma, para as pessoas entenderem que nós não temos que ter esse olhar para o espírito como demônio. Ele é um irmão, que ele é imperfeito. Ele está só sob as paixões da vida e o efeito materialista da vida, que é pensar só em dinheiro, pensar só em riqueza, pensar só em luxúria, pensar só em vida. Então essas coisas são materiais. Então ele é ligado nisso. E são pessoas que viveram aqui conosco. Então, quando vem essas fórmulas de exorcismo, eles riem, porque eles não são demônios, não estão daquela forma, não tem nada a ver com aquilo. E nós temos que tratar de outra forma. São irmãos que estão doentes, imperfeitos,
e por conta de suas paixões nos influencia. E o exemplo que eu ia falar sobre a obsessão, que eu sempre gosto de falar, é o seguinte: a mulher casada com o marido, ela morre e o marido arruma outra esposa. E ali, dentro das imperfeições do marido, ela começa, depois disso, né, aí tem toda uma situação do desencarne, que em outro momento a gente vai explicar, né, e aí ela começa a influenciar esse marido, por conta que ela tem um grande amor por ele, ela não aceita ele com outra mulher. Ela é má? Ela é demônio? Não. Ela é uma grande revolta e não entende que ela está em um outro momento. E por isso ela influencia. Vocês estão vendo que a gente não pode tratar os espíritos imperfeitos como demônio, quer fazer isso, aquilo, é encosto e vários nomes que dão a eles. Então por isso que eu gosto muito dessa pergunta aqui, quando ele fala que eles zoam, né, das pessoas que fazem isso. Porque nem eles entendem. Por que esse está gritando comigo, né? Ali, querendo que saia e tudo mais. Não tem nada a ver. Há pessoas animadas, de boas intenções e nem por isso menos obsedadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões e mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada têm a fazer, se retiram. Que o espírito respondeu para Kardec? Cansar-lhe a paciência é o seguinte: ele pode ser o meu inimigo, mas eu estou no caminho do bem e ele não consegue influenciar meus pensamentos. Se eu faço as coisas certas, eu sou temente a Deus, eu faço oração, né? Eu sigo um caminho dentro. Não precisa ser santo. Não é isso que a doutrina espírita vem elucidar. A questão é você ser certo, honesto no seu trabalho, tratar seus familiares com respeito, tratar as pessoas, né, com cordialidade, não fazer mal a ninguém, nem deixar que o mal aconteça a alguém se você tem condições de segurar essa situação, se está nas suas mãos, não levar o mal para alguém. Então, se está nas suas mãos, não deixe esse mal acontecer. Agir com urbanidade, agir com temperança, entender que o próximo ele é seu irmão e que você, na situação dele, queria um tratamento melhor. Eu acho que quando a gente vai compreendendo isso e agindo certo dentro da sua vida, sem que interfira a vida do outro, aí o espírito vai ver assim, eu queria tanto que ele bebesse, mas aí você tá lá, você faz oração, você, se acontece de beber, não é nada exagerado, você só faz isso em momentos de uma festa, em comemoração, e não exagera. Então quer dizer, você é uma pessoa que está dentro da normalidade. Ele não consegue te influenciar, porque o que ele queria era quando você estava no vício. Você está entendendo o que o Espírito disse? Se você está agindo certo, ele vai perdendo a paciência e vai embora. Falar, opa, aquilo ali eu não consigo, não faço nada. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Sempre. A prece é o melhor meio de cura. A prece é cura em todas as situações ruins que nos acontecem. A prece é um poderoso socorro para todos os casos. Mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Oração batida, né? Pai nosso que está em céu, né? Sem o sentimento, sem a vontade, né? Deus assiste aos que agem e não aos que se limita a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos.
que os espíritos estão falando aqui para Kardec? Olha, você reza porque os espíritos vão te auxiliar, os espíritos benfeitores, e Deus vai te auxiliar, mas você tem que fazer a sua parte. Se é uma situação, não adianta eu pedir para parar de beber se eu vou na esquina e bebo. Não adianta eu pedir para Deus me dar saúde se eu me alimento mal, se todas as vezes eu não me protejo de um momento de frio, se eu não cuido para isso. Não adianta nós pedirmos, e aí vamos agora na nossa realidade, não adianta nós pedirmos saúde se nós estamos saindo aí nas ruas, aglomerando, não usando álcool em gel, não lavando as mãos. Adianta pedir saúde? Nós não estamos fazendo a nossa parte. Né? É isso que o Espírito está dizendo. Então não adianta você pedir a oração sem que você não faça a sua parte. Então é nesse sentido. Mas prece é sempre eficaz. E por último, que se deve pensar da expulsão dos demônios de que se fala no Evangelho? Né? Que a gente vê na Bíblia, a expulsão dos demônios e tudo mais. E vem falar, isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ela será verdadeiramente expulso. Se atribuis uma doença ao demônio, quando tiverdes curado, direis também que expulsaste os demônios. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas, quando não se olha senão para a forma, e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e procurai retê-lo, que é de aplicação geral. E aqui os espíritos, na resposta para Kardec, eles dão uma advertência. Vamos tentar interpretar como eu expliquei. Demônio não são pessoas, não devemos usar mais esse termo. E depende da forma como você está usando. Como ele falou, se for usado para uma doença, vai expulsar mesmo. Se for usado para um espírito, vai ser mesmo. Mas isso é porque você está usando. Ele disse muito bem isso. E naquela época, demônios eram nossas angústias, nossos medos, nossas decepções, nossas impotências, nossas não realizações, eram nossos demônios, nossas vergonhas. Tudo isso eram nossos demônios. Então, o jeito que a interpretação e ao longo do tempo foi nos mostrando, né, foi nos trazendo, a gente veio com essa forma errada de falar. Né? Então, ele dá advertência para nós, dizendo que depende do que você está falando, que seja demônio. Né? E, como eu falei para vocês, né, como eu disse, nós estamos tratando de pessoas que viveram em outra época, em outra reencarnação, ou até dessa mesma reencarnação, que viveram aí conosco e que nos influenciam porque são movidos por paixões. Então, paixões materialistas. Então, por que tratar assim? São espíritos imperfeitos e que estão doentes, ainda não compreenderam o outro lado da vida, que necessitam de oração. A oração para um outro espírito e para uma pessoa até que você conhece, ela serve também para dar um choque de realidade e que esse despertar da vontade venha para que ele mude. Ao trilhar o caminho certo do caminho cristão, nós também, ao invés de vir a obsessão, a gente doutrina esses espíritos que estão perto da gente. Porque ele fala, poxa, o cara é bom, ele faz isso, né? Eu, quando estou perto dele, quando eu chego com raiva, querendo influenciar ele porque ele fez isso e isso comigo, mas chego perto dele, eu sinto bem, porque a energia dele é boa, então eu vou começar a observar ele diferente. Ele age dentro, ele auxilia as pessoas, então por que eu vou me vingar de uma pessoa que auxilia as pessoas? Então a gente vai doutrinando os espíritos e eles vão largando mão, né? Vão largando essa situação de querer obsediar a nossa vida. Então, isso também é muito importante, né?
esse trilhar no certo, esse caminhar no certo, faz com que as pessoas, os espíritos possam agir de uma outra forma, né? E aí, deixa eu ver, eu acho que tem mais um, deixa eu ver se tem mais um aqui. Não. E agora, nós temos, né? Agora a gente vai para o deixa eu passar aqui. Isso, agora vocês estão me vendo. Nós vamos para o passe virtual, né? Eu quero que todo mundo possa sentar de forma mais confortável, de uma maneira bem mais relaxada e que possa receber assim o passe virtual que nós vamos fazer agora. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos, necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Opa! Peraí. Oi! Então, depois do passe, gente, vamos agora para a prece final, né? Então, eu quero elevar nosso pensamento a Deus, né? Pedir para que Deus nos ilumine, nos possa dar o caminhar, né? E o trilhar certo na nossa vida, que possamos assim compreender o caminho do Cristo. Peço a Deus que ilumine a todos que estão enfermos, a todos que estão desesperados, que possam compreender, que possam ser acalmados, possam receber a luz divina, a luz do Cristo, a luz da renovação. Vamos pedir também a toda a espiritualidade amiga para que possa fluidificar a água, colocando nela tudo que é de necessário para quem dela beber, para realinhar os pensamentos, reorganizar a mente, o corpo, a alma, para trazer a cura espiritual e a cura do nosso corpo físico, trazendo assim o alento. Senhor, agradecemos tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo e que assim seja. Gente, e antes que a gente termina, eu vou passar um videozinho que eu gosto sempre de passar. Eu adoro esse vídeo, né? Ele é sobre Deus, né? E vamos assistir esse vídeo e depois tem um recadinho da nossa casa. Só um momentinho. E aí, talvez você já tenha feito essa pergunta: quem é Deus? Ou quem Deus é? Se Deus existe, por que tem fome na África? Se Deus existe, então cadê minha fé? Se Deus existe, por que tem maldade no mundo? Por que morrem pessoas a cada segundo? Cara, eu não sei, mas na real, Deus não existe. Deus, Ele é, e ponto final. Quem é Deus? É o chorar de uma criança quando acaba de nascer. É a fonte de água viva que nos deu para beber. É o pastor da ovelha perdida. São as marcas e feridas que um dia feriu por você. Quem é Deus? É o rugir de um leão e o voar da borboleta. Ele é o dono do tempo e a própria ampulheta. É o escritor desse conto, é o descer para o encontro, é a palavra sem letra. Quem é Deus? É liberar o perdão, é o amor pelo amar. Deus não é religião, mas Ele quer nos religar. Deus é o carregador que carregou dor, pensando em nos carregar. Quem é Deus? É a nossa imagem e semelhança, ou seja, é o seu reflexo no espelho. Ele é a cor do amor, igual o seu sangue, vermelho. É a ponte e não um muro. É a luz pro seu escuro. É o motivo da sua mãe orar de noite de joelho. Quem é Deus?
é o calma, já deu certo, é o filho, vai passar, é o ei, eu tô bem perto, é você, vai melhorar, é o ainda não é o fim, é só você olhar pra mim, viu? Relaxa, pode chorar. Quem é Deus? É o ontem e o amanhã, é o início e o fim, é o alfa e o ômega, é o não e o sim, é o salvador e a salvação, é o criador da criação, é ser três em um e um em mim. Quem é Deus? Não tente entender, somente tenha. Não tente compreender, somente venha. Mas tente conhecer o Deus que habita em você. Como? Jesus. Jesus é a senha. E aí, talvez você já tenha... Bom, né? Esse vídeo, ele é muito bom. Esse menino falando sobre quem é Deus, né? Deus está dentro de nós. E às vezes a gente não compreende os desígnios de Deus, mas ele está dentro de nós. E para terminar, tenho mais um videozinho explicando sobre as nossas atividades, né? Eu vou passar esse videozinho para vocês compreenderem como está funcionando as nossas atividades nesse momento de enfrentamento à pandemia, ok? Então, mais um videozinho para vocês. Oi, tudo bem? Somos da Casa de Caridade Chico Xavier, que está localizada na cidade de Itarumã, no extremo sudoeste do estado de Goiás. Somos adeptos do Espiritismo, doutrina estudada e organizada pelo nobre Allan Kardec. Desenvolvemos várias atividades, tais como reuniões públicas, tratamento espiritual, evangelização de crianças, jovens e adultos. Fazemos também o trabalho da sopa fraterna, doações de cesta básicas e outros donativos. Temos ainda Escola dos Médiuns, desenvolvimento mediúnico e ainda realizamos encontros, seminários e cursos, entre outros. Nesse momento difícil em que estamos passando, para nossa segurança e conforme orientações da OMS, a recomendação mais eficaz contra o novo coronavírus é a não aglomeração. Pensando nisso, a Casa de Caridade Chico Xavier adaptou suas atividades e com isso estamos realizando a maioria dessas atividades pela internet, através das redes sociais e similares. Assim, temos palestras públicas nas terças-feiras, às 7 da noite. Temos ciclo de palestras para tratamento espiritual nas quartas-feiras, às 7 da noite. E temos ainda o Jesus no Lar, nas quintas-feiras, às 7 da noite. Todas essas palestras você terá livre acesso nas redes sociais. Facilmente você conseguirá seguir a nossa página no Facebook. Dentro do aplicativo do Facebook, você, na pesquisa, procurará por Casa de Caridade Chico Xavier. Ao realizar a pesquisa, você vai encontrar a Casa de Caridade Chico Xavier de Itarumã. Você vai clicar, curtir e você estará inscrito em nossa página. Você terá acesso às palestras, você terá acesso a todo o conteúdo e informações necessárias das nossas atividades. Você também poderá seguir nosso canal no YouTube. Basta você procurar por Casa de Caridade Chico Xavier e você vai encontrar aqui o nosso canal. Nesse canal, né, dentro do canal você vai ver que tem todas as nossas palestras aqui postadas, né? Você terá acesso a todo o conteúdo. Basta inscrever e ativar o sinal para que você possa receber a notificação de novo vídeo no canal. Nada nos acontece por acaso.
devemos ter confiança nos desígnios de Deus. Logo, estaremos em nossa casa recepcionando você e sua família para todas as atividades, como era anteriormente. Acredite, dias melhores virão. Gente, e é isso então. Quero agradecer a atenção de todos e participe de nossas atividades aí nas redes sociais. Obrigado por mais esse dia. E amanhã nós temos o Jesus no Lar, com a Tainá Hanna. Boa noite a todos.